Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando, costumava dizer Ana Terra. Mas entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera a força de mudar-lhe a sorte por completo. E assim começa Ana Terra, romance de Érico Veríssimo. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. Nossa, nós estamos numa fase, hein, Andréia? Preciso dizer que esse podcast aqui, ele tá empolgado. Está sempre? Sempre, não sei. Ele é, né? Eu errei o verbo, Ele é empolgado, eu diria. Eu errei o verbo, exatamente. Nós somos empolgados. Sim. Mas eu diria que, pra variar, né, a Andréia, ela plantou uma sementinha na minha cabeça. E é uma coisa assim, né? Coitada de mim. Porque eu mergulhei num momento... Vou abrir meu coração pra vocês. Eita, nós. Eu mergulhei num momento... E eu acho que a obra de hoje vai pra esse lado. Apesar de não ser dessa época, vai pra esse lado. É da nossa formação. Quando a gente começou a tratar, por exemplo, no último programa de Orgulho e Preconceito... A gente já tinha comentado que eu comecei a fazer algumas leituras de José de Alencar e do século XIX no Brasil e tal. E, de fato, assim, é um caminho que você vai... Se você começar a cavucar, você não... Assim, é um processo arqueológico que você não para mais, né? É um caminho sem volta. É mesmo, é um caminho bem sem volta. E eu acho... isso muito interessante para nós, porque essas obras estão falando de nós. Tem, obviamente, algumas mais, outras menos, mas tem um caráter idealizado. E algumas de um recorte muito específico. Exato, né? Exato. Não, assim, eu acho que tudo depende muito de quem está escrevendo, da época que está escrevendo, sobre o que está tratando, e enfim. Mas, de certo modo, somos nós falando de nós, né? Então, é um caminho, como a Andrea falou, é um caminho sem volta. Você entra num... Se você é como eu, que é essa pessoa nostálgica... Pra quem não assistiu ainda Divertidamente, assistam, porque tem um dos sentimentos novos é a nostalgia, e é muito bom, porque é uma criança de 12 anos, né? Aí a nostalgia é uma senhorinha, é muito engraçado, ela aparece, toda vez que a menina lembra das amigas, a nostalgia aparece, falando assim, vocês lembram de quando eles ficam, fica quieta. Ainda é muito cedo pra você aparecer. E aí a senhorinha volta. É muito bonitinho. Eu sou essa... A minha nostalgia, ela deve existir desde que eu sou criança. Porque eu sou super nostálgica. Saudades do que não vivi, né? Eu acho que essas obras são um pouco isso. Você entra numas de começar a pensar, gente, né? Onde estávamos todos nós nessa história, né? E eu acho que hoje... Apesar de Érico Veríssimo estar, não vou dizer bem longe, mas longe de ser um escritor do século XIX, em algumas das obras dele, não só nessa, mas sobretudo nessa, eu acho que o empenho ali é um empenho de criar uma história, de dar um corpo e dar voz para um período histórico do nosso país e para uma região que, se você não tem ligação familiar, vamos dizer, se você não tem família que veio de lá, dificilmente você vai querer muito saber sobre, procurar por vontade própria a história dessa região. Que é o que? É uma região fronteiriça, é regida por isso. As principais questões da região são questões fronteiriças, seja com outros países ou com o próprio Brasil, né? A gente fala de uma região de fronteira e de uma região que tem uma característica cultural muito sui generis, assim, muito característica, uma mescla muito particular de povos, vamos dizer assim, ao longo da história, que é o sul do país. O extremo sul nesse caso, Extremo sul né? nesse caso, exatamente, né? Mas a gente tá falando da região sul, de um período que inclusive é anterior ao século XIX, mas que é um período que contribui muito para o que a gente tem hoje.
Assim, é um período crucial para formar o Brasil que a gente tem hoje, como fronteira, como nação, né? Como país. E eu acho que a gente vem, desde Orgulho e Preconceito, trazendo um pouco, eu pelo menos ando mergulhadíssima nessa... Não vou dizer da formação especificamente do Brasil, mas desse período em que esses escritores, esses nossos artistas, de certo modo, são artistas, né? Sim. Estão tentando imaginar o que é esse Brasil, estão tentando imaginar o que é a nossa história e acho que criar uma ideia brasileira mais múltipla e mais plural e mais cheia de nuances, que né? Sim. Eu acho que a gente não pode esquecer, né? Que o Érico Veríssimo, assim como os nossos modernistas, né? Eu acho que nesse sentido ele é muito parelho, ele vai entrar ali como um regionalista. Quando a gente fala desses romances, né, de 30, enfim. Quando a gente caminha por esses romances, a gente vai lembrar muito de Guimarães, a gente vai lembrar muito de Jorge Amado, a gente vai lembrar muito de... É que Jorge Amado já é mais 60 ali, né? Um pouco mais pra frente, né? Mas a gente não lembra tanto do Érico Veríssimo. E eu acho que, assim como o Mário de Andrade tentou fazer aqui em São Paulo, e principalmente para uma identidade nacional, né? Essa coisa do boi bumbá que se despedaça e depois se volta, que o Brasil é meio isso, né? São essas várias culturas despedaçadas e que depois elas se reorganizam num corpo, né? Se reorganizam num corpo e tal. Eu acho que o Érico Veríssimo, ele vem com essa pegada também, mas muito focado ali no Rio Grande, né? Que é de onde ele vem, né? Isso, mas eu acho que é muito curioso, é claro que aí entram as piadas, né, dos separatistas, né, que eles se viam como um lugar apartado do resto do Brasil e tudo mais, mas eu acho que para além dessas visões que muita gente pode ter, no caso da obra de hoje, ela vem sim para dar esse corpo do tipo, o que somos, né? Eu acho que, e o que somos nesse contexto que é muito específico, no caso do Sul, né? Que é um contexto de colônia, quase colônia de povoamento, que é muito diferente do que aconteceu na Bahia, por exemplo, né? Ou no Nordeste, de forma geral, que veio todos esses portugueses e que tomaram e tudo mais. A gente tem quase uma coisa de dos paulistas indo em direção ao Rio Grande do Sul, e ali eles já encontrarem uma coisa meio esquisita e lutarem contra isso, e enfim... Eu acho que é mais para entender, no caso dele específico, é mais para entender essa origem ali daquela região deles, né? Que de fato, assim, é muito diferente do resto do país, se a gente for parar para pensar. Ela faz jus à região, porque ela é muito mesclada. Então, por exemplo, porque nós aqui do Sudeste estamos muito acostumados a ver... Tudo quanto é história que a gente tem de formação tem a ver com os bandeirantes. Que é uma atrocidade absoluta. Né? Paulistas, exato. A gente tem aqui o Borba Gato. Isso, né? Fernão Dias. Maravilha. Tinha um amigo que falava Fernando Dias. Fernando Dias, eu amava. Mas eu sou ignorante, mas passa ali por Fernando Dias.
Não é? É isso. Não, a gente tem essa formação das bandeiras, que são esses homens que Entradas vão... e bandeiras. Entradas e bandeiras. Nossa Senhora. Eu não sei nem se o resto do Brasil estuda isso. Porque eu, Também não no sei. meu ensino fundamental, era assim. Era essa coisa do, porque os paulistas desbravaram o interior de São Paulo. Não era isso? Exatamente. Com as entradas e bandeiras. Então, assim... Era um momento de glorificar de pé a igreja. Não, entendeu? e você já leu Darcy Ribeiro? Gente, eu lembro quanto que eu ria lendo Darcy Ribeiro, porque eu tenho uma obra muito conhecida que é O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro, né? E aí, quando ele vai falar dessa parte dos bandeirantes, gente, o que ele escracha... Assim, não é que ele escracha no sentido de expor a violência que nós hoje em dia né? sabemos e repetimos muito, né? Do quão violento foi. Mas ele traz, assim... assim, que assim, ele não chama do Brasil, porque cada capítulo ele chama... Por exemplo, existe o Brasil caboclo. O Brasil... Aí o Brasil da formação do Sudeste é o Brasil caipira. Tá. E aí ele vai justificar por que se tem a ideia do caipira, né? E aí, obviamente, ele vai fazer todo um estudo histórico de levantamento documental e vai trazer todos esses, sei lá como diz isso, não é exploradores, mas esses homens que iam conhecer e faziam diários, né? Escreviam faziam retratos, né? Escritos sobre a população, e você tinha, assim, um avacalhamento total, né? Porque a ideia era da exploração, não era não era a ideia de era a ideia do vamos povoar, mas povoar a que custo, né? Porque era assim, fica aí, entendeu? Você se vira. Então, toda a ideia de que precisava de uma estrada para chegar até lá, que precisava de saúde, que precisava de educação, que precisava de... Então, eram povoados que eram vistos como não civilizados. Então, se você destrói toda essa ideia do glamour, do explorador que conquistou o país, porque no fim foi isso, né? Você mandava... a gente aqui, um pouco mais cedo, Gabi estava falando que ela foi até o Museu do Ipiranga, que a gente chama de Museu do Ipiranga, que na verdade é o Museu Paulista, né? Isso. Mas a gente chama de Museu do Ipiranga, enfim. E lá tem uma estátua do Borba Gato. Tem. É do Borba Gato ou é do Fernando Dias? Tem dos dois. Tem os dois, né? A falta de um. Na porta, não é isso? Na entrada, isso. exatamente. Então, aí tem os caras com umas roupas que assim, uns chapéus. Cá entre nós, né? Eles não usavam aquilo no meio do mato, entendeu? Né, tipo, não tinha possibilidade. Então... Nem dentro nem fora. Então... Não tinha, mas não me tinha a possibilidade, entendeu? Exato. De usar um negócio daquele. Não tinha. Então, tem uma coisa, assim, muito romanceada de tudo isso. A gente aprendeu na escola, pelo menos eu não sei se Gabi já teve uma reparação histórica sobre isso aí. Não, eu aprendi não teve? assim. Ai, não. Pois é, não parece, mas eu sou geração X também. Né? Então, não é? Porque não é possível. Porque a educação que eu tive foi essa. A minha também, dessa coisa grandiosa, né? Mas eu acho que faz parte do imaginário. Faz parte da gente entender que existiu uma política, e eu falo política no sentido de Estado mesmo. Existiu um empenho do Estado de formar uma narrativa sobre o nosso país e de revisitar esses eventos históricos para pintá-los de forma a ser grandioso, chamado positivismo, né? Que foi uma ideia que veio com a República, que veio com a transição para a República, da transição do Império para a República, né? Então, existiu uma política mesmo, no sentido de uma instituição que olhou para todo esse histórico nosso e disse, não, vamos transformar essas pessoas em grandes heróis, vamos fundar monumentos, vamos reescrever essa história, vamos incentivar escritores que tragam histórias grandiosas, que tragam um lema grandioso para o nosso país, que, se morreu indígena, morreu por uma causa muito grande, que, José de Alencar é isso, É isso. Aqui, em São Paulo,
Eu acho que teve, eu não sei como é que tá hoje, mas teve, pra mim, pelo menos, toda essa conversa dos bandeirantes, das entradas e bandeiras. E quando a gente pensa no Érico Veríssimo, que tá falando desse sul, ele mescla, inclusive, bandeirantes, assim. Isso. Tropeiros, bandeirantes. Porque é o que acontece, você vai criando estâncias, né? Você vai criando povoados internos e você vai criando caminhos. Não é à toa que a gente tem a Fernão Dias, não é à toa que a gente tem a Bandeirantes, né? Isso. Que tem esse nome porque formou-se através desse grande caminho de trânsito, né? Entre São Paulo, Rio e... hoje o interior, mas antes era, sei lá, as pessoas atravessavam para chegar ao Paraguai, as pessoas atravessavam para ir para o sul, para ir pro que hoje é o Uruguai. E o Anaterra especificamente, que depois a gente vai dar um pouco mais de contexto, ele fala exatamente dessa formação, desses primeiros povoados que foram feitos por pessoas que vieram de Sorocaba, saíram de Sorocaba e foram para o sul do país. Isso, exato. Então, que são essas formações ali de 1777... Sorocaba aqui, né? Aqui, no interior de São Paulo. Exato. De 1777 a 1811. Então, assim, já que a gente já está falando da história... da história no sentido história com H maiúsculo, né? Isso. Só pra gente contextualizar onde que começa essa história toda e por que a gente tá falando dos bandeirantes e tudo mais. Por que vocês decidiram falar dos bandeirantes? Dos bandeirantes, por quê, O que né? isso tem a ver com a Anaterra, né? Com a Anaterra. Lá, quando a gente falou de Orgulho e Preconceito no episódio passado... A gente falou de uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos, que foi ali na era georgiana, né? Enfim, que na verdade tem a guerra hispano-portuguesa, que é claro, hispano-portuguesa. Ora, veja você. Ora. Ora. Se as colônias não vão ter algum problema nesse sentido. Somos uma colônia portuguesa nesse período que está cercada por colônias hispânicas, não é mesmo? É mesmo. Então, como é que isso se dá, né? Então ali a guerra hispano-portuguesa, ela vai ali de 1762 a 1763, que é um daqueles episódios daquela guerra que a gente falou lá da era georgiana. É um dos episódios dessa guerra. E aí os espanhóis ocuparam o sul do Brasil, do que a gente chama de Brasil, durante 14 anos. Então não foi assim um dia, não. Foi de 1763 a 1777, que é quando começa a nossa história, em 1777, né? É isso. Bom, que começa a Anaterra, né? Porque fique claro que tem coisa antes, mas aí depois a gente fala disso daí que tem antes. E aí eles não conseguem se consolidar, porque tem alguns conflitos ali, e acabam saindo. Bom, para além disso, aquela região ali é muito complexa, porque ela também tem a tal da Guerra Guaranítica, a Guerra dos Sete Povos, né, que é ali de 1753 a 1756, que é feita ali, né, pelas tribos Guarani das missões jesuíticas. Isso tem que ficar claro. Que as missões contra as tropas espanholas e portuguesas. Então eram os, entre aspas, brasileiros que estavam aqui nessas missões jesuíticas, né, e os jesuítas que estavam aqui de bobeira. Os jesuítas eram espanhóis, né? Então... Originalmente, sim. Depois eles são todos expulsos, mas... Eles foram expulsos, por isso que tem essa... Enfim. Não, porque expulsão pouco é bobagem. Guerra pouco é bobagem. É bobagem. Por quê? Porque tem um pequeno problema no tal do Tratado de Tordesilhas. E aí, vamos lá lembrar da 5ª série. Quando a gente... Agora é 6ª série. Quando a gente... Sexto ano. Sexto ano. Quando a gente aprendia sobre o Tratado de Tordesilhas. Era muito engraçado, porque
vinha o mapa do Brasil e pegava só aquela partezinha do Nordeste brasileiro. E aí falavam assim, eu vi muita gente quando eu era criança, falar, ué, mas os portugueses só ficaram com essa partezinha aqui? Não, é que os portugueses tinham ficado com toda a África e um pedacinho do Brasil. Exato. É isso que a gente tem que lembrar, é que no Brasil, como os livros de história estavam falando sobre a história do Brasil, eles apenas colocavam a parte dos portugueses do Brasil. Mas, na verdade, os portugueses tinham essa partezinha do Brasil e uma mais partezona. toda a parte da África. Pois bem, muito que esse bem. era o Tratado de Tordesilhas. Bom, aí o que acontece? Os bandeirantes, esses grandes estadistas... Não, e assim, é bom lembrar também que, gente, a gente tá falando de um período que, assim, não tinha nem jornal, tá? É isso. Porque você fala assim, não tinha WhatsApp. Não, gente, não tinha nem jornal. Não a gente tinha tá nada. falando de uma época que, assim, as notícias se chegava, tava ótimo, entendeu? Isso. Então, assim, é muito mais dinâmico. A prática... Não existe aquela prática que assim, não, aqui é o tratado, não pode, né? Eu acho interessante quando você começa a ver, porque você vai vendo que, por exemplo, os próprios cartógrafos, os caras que faziam os mapas, eles faziam errado, porque assim, você não tinha como saber, entendeu? E aí você tem pelo menos uns 10 mapas de 10 grandes cartógrafos que colocam a Tordesilhas mais pra cá, mais pra lá. A linha, aqui é Portugal, ali é Espanha, aqui não é, aqui é. E aí você imagina o povo que morava nessa região, entendeu? Que assim... É brasileiro. Na verdade, brasileiro não, é português, você espanhol. pode ser atacado por qualquer um, entendeu? Você nunca vai saber o que o cara é, até que o cara fale alguma coisa. De onde que vem, de por que vem, o que ele vai fazer com você, pra onde que ele vai te levar, assim. É uma época do salve-se quem puder, né? Então, assim, apesar da gente estudar a coisa do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Madrid, de não sei o quê, no fundo, essas fronteiras, essas dinâmicas, elas foram feitas na convivência mesmo. Fora do documento, fora do que a gente tem como documento histórico, a gente sempre tem que olhar para isso com o olhar da dinâmica. Porque todo mundo dia a dia mesmo, né? Porque o pessoal olha e fala assim, mas se tinha um tratado, entendeu? Parece que tem lá Como se todo mundo soubesse ler, já vamos começar por aí. Exato. Porque ter uma... não tem imprensa. Não tem, mas quem ia ler? Isso, exatamente. Tipo, quem que lê? E pra quê? E pra quê? O que você ganha sabendo ler? Tem isso também, né? Porque assim, então. Não é uma coisa que fala assim, poxa, nossa, hein, sabendo ler você vai longe. Tipo, não tem. Não vai, então. Não tem ir longe, né? Isso não existe. Então, eu só tô fazendo esse parênteses aqui porque eu acho que, como a gente fica habituado a ler isso, sei lá, quando a gente é adolescente, depois a gente meio que reproduz... Que esquece, né? E reproduz isso meio no automático, a gente esquece que a dinâmica do dia a dia, a dinâmica cotidiana desses povoados, dessas regiões, ela era uma dinâmica da sobrevivência e do tipo, você não saber mesmo o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com você, com a sua família, se você vai ficar ali para sempre, se isso vai ser reconhecido, não vai, a que governo você pertence. Enfim, a dinâmica é muito maior, né? Assim. Enfim. O que a gente tá querendo dizer é que, assim, em tese, fora aqueles paizinhos que aparecem... Aqueles estados que aparecem... Paizinho sou eu. Paizinhos, aqueles estados que aparecem no mapa do Brasil, como sendo de Portugal e do Tratado de Tordesilhas, fora aqueles, isso. Todo o resto é Espanha. E aí vêm as bandeiras, né, os bandeirantes e tal, e desbravam esse interior do Brasil, que é o que eles falam, né? A custa de... A que custo, né? Enfim. Exato. Né? Mas é o que acontece, por isso que E aí a briga começa, o Tratado de Madrid, ele vem para isso. Ele vem para falar assim, olha,
Tá bom. E tá bom, vocês entraram lá. E mesmo porque não era vantajoso muito pra coroa espanhola querer o Brasil. Porque o Brasil não tinha nada pra ir. Eu acho que assim, né? A gente tá falando de um período que o que começa a acontecer? As pessoas, primeiro que assim, o Brasil não era um país que tinha ouro. Isso. Não tinha nada que eles queriam, né? Quando se descobre o ouro, se descobre em Minas. Isso. E já mais pra frente, né? Mas assim, então meio que Espanha vira e fala assim, eles querem, porque aí eles trocam, né? O Tratado de Madrid tem isso, eles cedem uma parte e Portugal cede outra, que é uma região que eles estavam interessados. E Portugal quer essa região, eles queriam preservar a região da Platina, né? Queriam preservar essa saída pro mar. Então, eles fazem uma troca que para Portugal é muito mais vantajoso e para Espanha, de fato, não é. E Portugal meio que já tá sabendo que tem ouro ali em Minas, né? Então, Portugal meio que diz, não, né? Vamos ficar por aqui, né? Vamos assentar aqui, tem o que explorar e tal. Então, assim, acho que tem essa dinâmica também, né? Muito maluca, assim, de poder e de... Não é que a Espanha virou e falou assim, tá bom, vocês ganharam, tomem, né? A Espanha também estava vendo com olhos vantajosos, por exemplo, preservar o Paraguai, preservar esses países, essa região, por exemplo, dos Incas ali, que tinha muito ouro, né? Tinha muita coisa. Então, eles queriam preservar o que mais tarde vão virar também outros países. Vai virar o Peru, vai virar a Bolívia, né? Mas, nesse primeiro momento, a gente tá falando de Portugal e Espanha, né? De colônia mesmo. Daí é que parte essa história que o Érico Veríssimo quer contar. A partir de 1777, de fato, que é quando essa ocupação termina de Espanha e inicia-se essa grande epopeia do povo gaúcho. Ana, ele funciona muito bem como mito fundador. Mas eu acho que pra gente avançar no romance, avançar na história, eu acho que a gente precisa entender quem é o Érico Veríssimo e por que ele quis falar a respeito desse povo dele, né? Porque as pessoas podem dizer, porque ele era gaúcho. Nem sempre, né? A gente não vê isso ser feito, por exemplo, aqui em São Paulo. Não então, a gente vê esses... Nem no Brasil, nem no Brasil, sempre. De forma geral, né? A gente vê Você vê pouquíssimas pessoas efetivamente interessadas em... Então, qual que é a história desse autor para ele querer contar isso pra gente, né? Essa épica, esse épico, porque é um épico, né? A gente vai falar um pouco disso depois. É um épico sobre a formação do povo rio-grandense. Para além do Érico Veríssimo ser gaúcho, ele era não só gaúcho, ele era de Cruz Alta. Que assim, hoje em dia tem 60 mil habitantes. Ele nasceu lá em 1905. Então você imagina quantos mil habitantes tinha em 1905 em Cruz Alta. Assim, porque se hoje tem 60 mil, você imagina em 1905. Não tá? Ele tinha ascendência portuguesa. Assim, então são muitos elementos, né? Que a gente pode começar a entender por que pra ele é interessante, né? Então, por exemplo, ele tinha a ascendência dele era portuguesa tanto pela família do pai quanto pela família de mãe, né? E assim, eu acho que algo que eu gostei da história dele, assim, e que eu acho que falem o que quiserem, mas pra mim marca uma diferença, é o fato de que, por exemplo, escritores que têm uma origem... Porque, por exemplo, a família dele não tinha dinheiro, gente.
Acho que esse é outro ponto importante, assim. O vô dele tinha uma farmácia na cidade. Mas, assim, a família não era rica, entendeu? Tanto que eles passam por muitos problemas, né? E aí eles tinham essa farmácia, né? Que quando o pai dele se casou, o avô deu um sobrado pra ele no mesmo quarteirão, porque eu imagino que a cidade deveria ser minúscula mesmo, né? Só que o pai dele era um homem muito... Como dizer? Era um homem, né? Que palavras usar para definir o pai era de... um homem da época dele. Ele era assim. total um homem da época dele, né? Ele era um homem muito mulherengo, ele era um homem que tinha problemas pesados, parece, né? De alcoolismo. Um homem pouquíssimo, vamos dizer, afeito ao trabalho, né? E ele falia... aí já não tem muito a ver com a época dele, é um jeitinho dele. É isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, quando eu falo que ele era um homem, qual era o problema? Ele era um pai muito ausente, entendeu? Tá. Então, ele tentou, acho que 2 ou 3 vezes ter alguns negócios. Uma vez ele tentou ter a própria farmácia do pai, ele faliu a farmácia do pai. Do tipo, ele tentou ter uns 3, 4 negócios, só que pelo visto ele não era da vontade dele, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, o Érico Veríssimo, ele era muito próximo ao avô, o pai do pai, né? E o pai do pai, ele tinha uma grande biblioteca, né? Assim... que ele deu pro filho, né? Então, a família, tipo, tinha a mãe, por exemplo, tocava piano, né? Eles tinham um gramofone, que pra época era algo muito... Nossa, né? Era, tipo, uau, eles tinham um gramofone, então eles ouviam muita música, ele tinha muito acesso à leitura... E como bom escritor, que a gente já viu vários assim aqui, ele teve várias doenças quando ele era jovem, né? Ele tinha uma saúde muito frágil. Ele teve uma meningite, não que pra época fosse muito incomum, né? Mas ele teve uma meningite muito severa. Não, e pra hoje já é difícil, né? Imagina pra época. Exatamente. Hoje em dia, tendo o acesso que a gente tem, é complicadíssimo ter meningite. Você imagina em 1910, sei lá, né? Então, e eu vi uma entrevista dele falando que ele mesmo achava que ele era um menino mirrado demais, assim, né? Ele era muito quieto, muito mirrado, muito tipo, tadinho, né? Isso aí não vai vingar e tal. E assim, e aí por conta disso, ele era meio que o queridinho, sabe? Ele era muito mimadinho, ele era muito... sei como é. Pois é, também sei como é. Também sei como é. Bem, ele é isso, né? Então ele era essa criança, assim, que ele mesmo se descreve como alguém muito observador, muito calado e tal. E eu acho muito interessante, tem uma frase dele na autobiografia dele que eu faço questão de ler. Porque eu acho que qualquer um que entrou em contato com ele vai entender isso, que ele diz assim: creio que nesse lado materno da minha família, as mulheres eram mais enérgicas e moralmente corajosas que os homens. Isso talvez explique a presença em meus romances de personagens femininas de caráter forte, como Olívia, Fernanda, Bibiana, Maria Valéria e principalmente Ana Terra. Porque aí o que acontece? Os pais dele, o que pra época devia ser um escândalo, né? Se separam no comecinho dos anos 20. Lembrem que ele nasceu em 1905. Desquitaram. Exatamente. Porque assim, o pai dele era um grande mulherengo e ele realmente dava muitos problemas. Irresponsável, né? Grosso modo ele era isso. Ele era um homem muito irresponsável, né? E aí ele tenta, porque em 22, quando eles separam, ele tá ali em torno ali dos seus 16, 17 anos, né? E aí o que acontece? Ele vira o arrimo da família, ele vira o que precisa sustentar os irmãos e a mãe, né? Então ele tenta ainda salvar a farmácia, né? Era o negócio do avô, virou um negócio do pai, que abriu e fechou a farmácia umas 1000 vezes, e ele tenta, junto com o tio,
fazer ali a farmácia funcionar. Só que o Érico Veríssimo, ele nunca quis ser, sei lá, farmacêutico, entendeu? Ele queria ser escritor, ele queria trabalhar com as letras, né? Ele, por exemplo, porque aí o que acontece? A mãe era uma pessoa, me parece que a mãe era uma pessoa bem porreta, entendeu? Porque aí o que acontece? Mesmo acontecendo tudo isso, mesmo eles tendo vários problemas financeiros, a mãe faz questão de matriculá-lo numa escola bilíngue. O Érico Veríssimo sabia falar inglês, porque ele estudou numa espécie de... não sei se fala assim, filial, sei lá, do Mackenzie. Ah, entendi. Que é uma escola de... é uma escola... presbiteriana, né? Inglesa, Exato, inglesa. Então, assim, ele sabia falar... Tanto que os primeiros trabalhos que ele tem como, sei lá, na área de letras, vamos dizer assim, é como tradutor e professor de inglês. Entendi. Entendeu? Então, aí, nessa época, ele... O que é curioso ser inglês, porque Muito, não é? no período dele ali, normalmente é o francês, incomum né? pra caramba, né? Assim, muito super incomum. incomum. Ele trabalha fazendo traduções, ele trabalha fazendo... dando aula, né? Ele vai ele vai para um nicho, vamos dizer assim, né? Que possivelmente era muito fechado mesmo, né? Sim. Então ele tenta, ele vai ajudando o tio ali na farmácia, né? A farmácia, para variar, não vinga. Ele fica gente, pois mas não, é caótico. Essa farmácia, então, só funcionou bem quando era o avô, é isso? É tipo isso. Bom, Meu Deus. Um clássico, né? Também. É um clássico também. Não é a primeira, nem vai ser a última família que isso acontece, né? E aí, o que acontece? Ele meio que tenta ajudar a família num pequeno negócio que eles têm. E, enfim, ele vai vendo que aquilo não é pra ele. E ele, junto com a mãe, decide que a família vai pra Porto Alegre, em 24. Porque ele tem um irmão mais novo, né? E ele quer que o irmão vá estudar, né? Também na mesma escola que ele estudou. E eles tentam voltar, porque quando ele era pequeno, a mãe mandou ele pra Porto Alegre, né? Pra fazer a escola. Entendi. Por isso que ele tinha essa formação, né? E ele foi só, Ele né? foi só. Ele volta, né? Ele faz a formação ali, acho que são 2, 3 anos, ensino médio, né? E aí ele volta. E aí ele quer que o irmão tenha essa formação, o Enio. Sim. E eles tentam ir, mas eles de fato não conseguem. Eles dizem que passa fome mesmo. Se a família... Nossa. A família realmente... Ele não consegue, né? Ele faz algumas transcrições de Machado de Assis. Ele trabalha fazendo umas reedições de algumas obras do Euclides, da Cunha. Mas assim, não é suficiente para sustentar tão pouco a família. E a família volta, né? E aí, assim, vai caótico por muitos anos, assim, dele tentar se misturar, né, tentar reabrir a farmácia. Parece que essa história da farmácia é bem marcante na família, né? E aí, assim, ele vai ganhando a vida em paralelo, né? Ele vai trabalhando ali como professor, vai ensinando inglês, vai fazendo traduções e tal. E aí, deixa eu ver o que tem de interessante antes dele efetivamente... Porque o que acontece depois é que ele se joga, assim. Ele fala, não, eu vou para Porto Alegre, que é o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba voltando, ele conhece a esposa dele, que é a Mafalda, né? E eles rapidamente ficam noivos, né? Alguns anos depois eles noivam. Ele começa a escrever, porque ele já tinha escrito, mas ele começa a lançar algumas coisas muito pequenas, em cruz alta ainda, né? Pequenas crônicas. Vai lançando nas revistas, ele vê que ele tem um potencial, vamos dizer assim. E ele decide, bem no comecinho da década de 30, ele decide voltar para Porto Alegre. Falar, não, eu vou realmente tentar cursar uma carreira na área de letras, né? Jornalismo, letras, tava ali tudo meio próximo, né? Na época, né? E é aí que ele vai para Porto Alegre e lá ele começa a trabalhar numa revista que ele trabalha o resto da vida dele, que é no Globo. E ali ele faz carreira, né? Ele começa como secretário, aí ele evolui para edição, aí de edição ele vira chefe de edição, ele vai virando diretor, ele vai subindo na carreira, assim, muito rápido. Dizem, né, que eu li mais de uma, acho que eu li umas 3
umas 3, como fala, uns 3 depoimentos sobre ele, que ele era excelente editor. Ah, isso é bom. Porque editor no sentido assim, eu traduzo como editor, né? Mas assim, ele fazia boas seleções, ele sabia ter o tato, porque a gente tá falando de uma época que nem tudo era traduzido. Ainda não é, né? Vamos combinar que tem coisa que tinha que ser traduzida e não é até hoje, né? Mas assim, ele tinha um bom faro, então ele é responsável mais tarde por algumas das grandes, como é que chama isso? Edições. Então, por exemplo, a Nobel, que, quer dizer, a Andrea deve saber, deve conhecer, como eu tive muito contato com as edições da Nobel, né? Que são, eles pegam os grandes clássicos e traduzem. Então, Virginia Woolf, Thomas Mann, Balzac. Então, ele que cria as edições da Nobel e as edições da Biblioteca dos Séculos, por exemplo. Então, a Biblioteca dos Séculos é um classiquíssimo. Clássico, Tá por aí até hoje, inclusive. Se você for em qualquer sebo, você vai encontrar, assim, a rodo, né? A Biblioteca dos Séculos. E então, ele tinha, assim, esse feeling. Ele era muito bom leitor, vamos dizer assim, né? Ele era um bom leitor, tinha um bom feeling pra literatura, sabe? Então, ele cresce muito rápido, se casa. Em 32, ele se casa... Em 32... 31, 32, não lembro agora. Mas ele se casa e se estabelece em Porto Alegre, né? Ele vai buscar, vamos dizer assim, a mulher dele lá em Cruz Alta... E os dois vão morar em Porto Alegre. E dali em diante, ele começa as suas publicações, né? Ele lança o primeiro livro dele, o primeiro romance dele, que é Clarissa, em 33. Que a Andrea já leu, inclusive. Já li. E aí ele vai, assim, fazendo alguns... E vou fazer um parênteses. Eu li e existia uma... Agora é só para quem lembra mesmo. Existia uma... Eu estava na 3ª série do ensino fundamental e tinha uma Saraiva ali na Praça da Sé. Uma Saraiva gigantesca que vendia livros... Tudo de livro... que era linda, né? Didático e paradidático, Você chegou a pegar a Saraiva que tinha ali? Então, gigantesca a Saraiva que tinha. Linda, né? Era uma Saraiva super bonita. E aí eu me lembro da professora pedir, e aí meu pai comprou, e meu pai veio folheando o Clarissa, né? E é um livro que a gente falou aqui muitas vezes, um livro de formação, né? Então vai ter muita coisa, e era uma menina, né? Aí meu pai pegou, me deu o livro e falou assim, tomar cuidado com esse livro aí. Sensacional. Aí eu peguei e pensei comigo, meu Deus, se ele soubesse que eu ando lendo. Isso aqui tá tranquilo, pai. Isso aqui tá tranquilo, pai. Excelente. Eu amei essa história, eu nunca tinha ouvido. Ó, que eu já ouvi bastante história do André. E aí é isso, assim, ele começa a fazer as suas publicações, e eu acho que aqui é relevante, de novo, o momento histórico que a gente vivia, porque a gente tá falando de Estado Novo, com Getúlio Vargas, que é assim, um salve-se quem puder. Então ele, por exemplo, ele tenta lançar Caminhos Cruzados, que é um romance dele, mas é considerado subversivo, então ele quase é preso. Ele começa a fazer uma série para rádio Farroupilha, que eram programas infantis. Imagina que legal que devia ser. O Clube dos Três Porquinhos chamava. E ele foi retirado do ar também, por ser considerado subversivo. E a gente não tá falando, gente, de um escritor aqui comunista. Mega panfletário. Comunista, tipo, ele não era filiado a nenhum partido, não tinha uma intenção claramente de esquerda, entendeu? Isso. Possivelmente, se você ler qualquer livro dele, você não vai olhar e falar, nossa, olha aqui, esse comunista, tem nada que você fale assim, entendeu? Mas nós estávamos num período histórico que, assim, você não podia espirrar, né? Mas nesse período também ele faz várias traduções, né? Ele é o primeiro a traduzir Aldous Huxley pro português. Admirável Mundo Novo, pra quem não ligou o nome à pessoa. Exato, do Admirável Mundo Novo. E aí, em 38,
ele publica o primeiro grande sucesso dele, nacional, né? Porque Clarissa vendeu muito bem, mas vendeu muito na região. Nicho, né? No nicho, exatamente. Em 38, ele publica Olhai os Lírios do Campo. Muita gente conhece ele por esse livro, inclusive, né? Sim, até sim. hoje, assim, é um grande clássico. Minha mãe, inclusive, quando eu falei que estava lendo Ana Terra, ela falou, ai, você já leu Olhai os Lírios do Campo? Coisa mais linda. E eu, tipo, não, mãe, ainda não. Ela, não, você precisa ler. Porque, pra quem não sabe, minha família, por parte de mãe, é toda gaúcha, né? Gaúcha, do Rio Grande do Sul mesmo. Então, quando eu falei pra minha mãe que eu tava lendo Ana Terra, ela falou, nossa, eu choro toda vez só de pensar nessa história. Eu, tipo, mãe, que lindo e tal. Mas ela leu Ana Terra? Ela leu Ana Terra, leu Olhai os Lírios do Campo e leu Clarissa. Ah, tá vendo? Ela diz eu que... tô quase igual a sua mãe. Ela diz que tem muita vontade de ler O Tempo e o Vento, né? Com calma, tal, ler todos os livros e nananã. Vamos fazer um clube de leitura com a sua mãe. Pois é, minha mãe super participaria, assim, porque ela não é a coisa mais linda, meu Deus, a coisa mais linda. Porque né? Efetivamente, ela tem razão. É muito bonito mesmo. Mas acho que pra quem é da região, acho que você tem outra... Sim, outra ligação, olhar, exatamente, com a obra, né? Enfim, e dali em diante, quase todos os anos ele publicou. Em 1940 ele publica a Saga, que ele considera, inclusive, o pior livro dele. Não sei por que não li, tá? Mas ele não gosta muito. É o livro que ele... Mas se o autor não gosta, eu também não faço questão de ler, não. Então, se ele que escreveu diz, né? Bom, deixa pra quem estuda Érico Veríssimo, né? Isso. E em 41 ele escreve Gato Preto em Campo de Neve, que é... Porque aí o que acontece? Ele começa a crescer no campo editorial, ele vai passar alguns meses nos Estados Unidos, em Berkeley, eu acho. E aí ele dá aula na universidade, né? Então ele escreve a vida inteira, né? Assim, até o último ano de vida dele ele escreve, diz que escrevia todos os dias um pouco. É bem esse escritor clássico, né? Sim. Escrevia todos os dias. Então, por exemplo, Gato Preto em Campo de Neve é uma escrita autobiográfica. É sobre a experiência, são crônicas sobre a experiência dele morando fora do Brasil. E ele vai para os Estados Unidos justamente por conta dessa ligação que ele tem com o idioma, né? Esse conhecimento que ele tem com o idioma, não é? E o Gato Preto é ele aqui nesse Isso, caso. Exatamente. Se fosse hoje, seria o Cachorro Caramelo em Campo de Neve, é isso. Exato. Cão caramelo. Ok. Tá. Na época não tinha cachorro caramelo, gente. Não tinha. Ou se tinha, não tava tão difundida. Ele né? tava comendo. Não eram os bandeirantes cachorros caramelos, entendeu? Não. Então seria Cão Caramelo em Campo de Neve. Eu leria com certeza. Ah, seria ótimo. Inclusive, acho fica a dica que aí, tem né? um título Exato. aí, viu? Excelente, né? E é isso, aí em 43 ele escreve O Resto é Silêncio. No ano seguinte, ele volta para os Estados Unidos. Acho que ele vai umas 4 vezes para os Estados Unidos, assim, ao longo da vida dele, né? Sempre ou para dar aula na universidade, ou para trabalhar, né, com assuntos culturais, em algumas instituições internacionais. Enfim. E aí é muito interessante, né? Porque aí ele vai... Em 41 ele lança Gato Preto em Campo de Neve. E em 47 ele lança A Volta do Gato Preto. Que no nosso caso seria A Volta do Cão Caramelo. Exato, é isso. Muito bem. Pois é, Érico. São outros tempos. E aí em 48 a gente chega aqui, onde nós estamos hoje. Porque é em 48 que ele começa a trilogia do Tempo e do Vento. Que assim, a ideia inicial a ideia dele com o livro era fazer uma espécie de apanhado de uns 200 anos de história. Acho que a André falou isso, né, no começo, não foi? Não cheguei a falar dos 200 anos, mas falei que era... Que tá ali, no né? período, isso. Porque o que acontece? A ideia dele era fazer um apanhado desses 200 anos de história do Rio Grande do Sul, especificamente do Rio Grande do Sul, né? Que pegasse ali de 1745 a 1945, que era mais ou menos o ano que ele tava, tá, gente? Não é que ele escolheu isso porque deu na cabeça aleatório, desse. né? É porque era o ano que ele estava vivendo. Então, assim, fazer um apanhado
É um apanhado, né? E aí dá uns 200 anos redondos. Isso, né? É meio... Porque assim, se você parar pra pensar 1745, a gente pega os 5 anos antes do Tratado de Madrid. Então você pega exatamente mesmo... Que eu acho que faz um sentido, assim. É o caldo que forma o sul contemporâneo, assim. Então ele vai pegar bem essa formação com essa mescla dos indígenas locais, dos jesuítas espanhóis, dos colonos portugueses, ele vai fazer todo esse caldo, aí vem a farroupilha, vem todo aquele caos do sul, né? Então ele tenta pegar toda essa história e fazer essa trilogia. Então ele publica O Continente, em 49, O Retrato, em 50, Noite, em 54... E aí, ele demora muitos anos, porque inicialmente a ideia era fazer uma trilogia, né? E aí ele percebe que, assim, vai expandir. Não vai rolar. Vai expandir. E aí ele publica ainda mais um, né? Que é o Arquipélago. Só que é já bem mais tarde, já é em 62, assim, quase 10 anos depois do último que ele lança, que é o Noite, né? Mas ele fala em mais de uma entrevista que eu vi, ele fala que O Tempo e o Vento pra ele, assim, é o ápice da carreira dele, assim, é quando ele... E de fato, né? Acho que se você ler o que a gente leu, assim, e continuar no certo Capitão Rodrigo, que é, assim, a escrita dele eu acho que é nesse sentido também que ele quer dizer, né? De quando a escrita dele tá mais... né? Eu também achei que é nesse sentido. E de fato, assim, é muito lindo, né? Sim, é lindo. É uma formação muito interessante de escrita, assim. É um jeito de ler a história muito, muito cru e muito bonito, né? Assim, é muito sensível. A gente já vai chegar lá, vou tentar não adiantar isso. Mas é isso, então ele escreve a trilogia, que no fim não é uma trilogia, né? Vira uma... É uma trilogia de 5 livros. Isso, é isso. Como já diria o Guia do Mochileiro das Galáxias, é uma trilogia de 5 livros. Aqui é meio parecido que isso, tá, gente? Aí é isso, em 53 ele ainda mora nos Estados Unidos de novo, mas aí ele fica por um bom tempo, porque ele vai trabalhar no Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos, né? Imagina, né? Que interessante, assim, deve ter conhecido muita gente. Sim. Aí ele volta, mas aí começam os problemas, porque aí quando ele volta, em 56, ele mergulha muito no mundo das edições, né? Ele começa a expandir a Globo, né? Com a editora Globo, no caso, né? Com as edições, mergulha muito nesse universo, começa a fazer inúmeras contribuições com a televisão também, né? E aí, em 61, ele tem o primeiro infarto dele, porque ele morre de infarto, né? Ele morre em 75, em Porto Alegre mesmo, de infarto, né? E aí, nesse período, acho que da década de 60 em diante, ele entra no momento da vida dele que é esse momento mais autobiográfico, né? Ele começa a lançar livros bem mais autobiográficos. Ele lança O Senhor Embaixador, em 65. Em 66, ele lança O Escritor Diante do Espelho, que a ideia era ser um livro autobiográfico que viram 2, né? Porque ele expande para solo de clarineta. Em 71, ele lança Incidente Antares. Que eu tenho muita vontade de ler. Eu também tenho muito. Porque eu assisti a minissérie. Eu não. Que passou na Globo. Quando passou, eu assisti. E a minissérie é maravilhosa. Tem Fernanda Montenegro, enfim. É muito maravilhosa a minissérie. E eu fiquei com muita vontade de ler, mas ainda não tive a oportunidade. Vamos ver. Então eu também tenho muita vontade de ler Incidente Antares. Vamos ver. Há de vir. Quem sabe, até pro podcast, né, André? Opa! E aí, em 75, ele tem esse segundo infarto e morre. E assim, tudo quanto é depoimento de amigo, de escritor, né, de gente que trabalhou com ele, diz assim que é um choque quando ele morre, porque ele era uma pessoa muito... Eu imagino, assim, pelo que eu li, uma pessoa cheia de planos, assim, uma pessoa muito ativa, né? Muito cheia das ideias, né? Então, ele decidia
ampliar as traduções de determinado autor. Daqui a pouco ele estava decidindo escrever. Ele, parece que na noite anterior a ele morrer, ele ligou pra... Quem que foi que eu vi? É alguém conhecido, eu vou lembrar. É alguém conhecido, assim, né? Ele ligou e leu um trecho que ele tinha acabado de escrever do solo de clarineta. Porque ele era essa pessoa, né? Ele escrevia todos os dias e tal. Então, e ele tinha parece que ele tinha um apego muito forte a criar novos projetos de escrita. Apesar dele não ter nenhum vínculo político com nenhum partido, né? Seja ele da esfera política que fosse, ele tinha um apego muito... ele era um típico gaúcho, né? Ele tinha um apego muito grande à sua própria terra, assim, que gaúcho tem muito isso. Não sei até que ponto você conhece gaúchos, Andréia, mas eu venho de uma família gaúcha, então eu posso te dizer que, assim, existe... Eu acho que, assim, você tem a sua família é baiana, né? Sim. Aí tem muito isso também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, quando você tem uma família que tem uma raiz muito forte onde veio... É isso. Por exemplo, eu, apesar de não nascer no sul, nada... Assim, eu tenho uns hábitos que nitidamente são do sul, entendeu? E que veio da minha família, assim. São pessoas muito... É como... Eu tenho um amigo que fala assim pra mim, ele é de Maranguape. Andréia é baiana por título. Porque às vezes a gente conversa umas coisas e ele fala assim, não, mas isso aí é igual aqui. Eu falei, pois é, porque eu fui criada assim, filho. Você acha que aqui em São Paulo o povo faz isso? Eu falo, não faz isso não. E ele dá risada, e ele fala assim, não, Andréia é baiana por maioria de votos. Assim, eu acho, por exemplo, a gente tem, assim, por exemplo, minha família faz muito... Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem também a coisa do churrasco, né? Mas, por exemplo, na minha família da minha mãe, era assim, a gente tinha os dias que a gente fazia na família da minha mãe mesmo, né? Esses grandes almoços, e aí tinham os pratos típicos, né? Então. É sempre, assim, e até hoje, entendeu? Então, chimarrão, todo mundo na família da minha mãe toma um chimarrão, entendeu? Minha mãe tem um chimarrão dele, eu ganhei um chimarrão, então, assim, é nesse... Minha tia, até hoje, minha tia toma chimarrão, entendeu? Faça chuva, faça sol, faça frio, não interessa, entendeu? Então, eu acho que aqui a gente tá falando de um autor... gaúcho. Sim. Não só gaúcho, digo, no sentido de quem nasceu no lugar, né? É um rio-grandense por excelência, isso, ele é culturalmente um gaúcho, é isso. Tipo, não, vou dizer aqui, antes de mais nada, que eu chorei. Fazia assim... quem não chora? Fazia muito tempo que eu não chorava lendo uma obra, gente. Eu chorei, você acredita? Eu acredito. Gente, que eu achei tão lindo. Porque é forte... É muito forte. É triste. Ela te bate. É triste, é horroroso. Assim, é um negócio que você fica tipo, gente, assim, Nossa, eu queria conhecer a nossa... Você fica assim, gente, eu queria conhecer a Ana Terra, gente. É isso. Porque é lindo, gente, é isso. Eu acho que antes da gente começar a ir mesmo pro romance, eu preciso falar uma coisa. Ana Terra, ele é planejado pro que a gente chama, eu acho que a gente não teve nenhum aqui assim ainda. Ele é planejado para ser um romance histórico. E aí, o que é um romance histórico? Ele vai ter a história como pano de fundo. É isso, né? Quando a gente pensa num romance histórico, a gente vai pensar basicamente nisso, né? Tem um teórico que a gente já falou dele aqui, inclusive falamos no episódio passado. Inclusive gostamos, tá batendo cartão né? aqui. É isso que eu ia falar, né? Inclusive tá aí todo programa sim, programa não, ele pinga aí na gente. Ele pinga, que é o Lukács, ele tem um texto, um livro chamado O Romance Histórico. Inclusive. Autoexplicativo. Que ele faz uma teoria a respeito do romance histórico. É isso. E aí, ele coloca algumas coisas aqui que eu queria falar, né? Até pra gente entender um pouco em que lugar que Ana Terra fica aqui, né? Bom, então ele diz assim, que o romance histórico não é apenas uma forma de entretenimento ou escapismo,
mas um meio crucial para compreender a relação entre indivíduos e a sociedade ao longo do tempo. Vou aprofundar isso com o que ele vai falar aqui. Reflete as contradições sociais e os conflitos ideológicos de diferentes épocas, destacando como os escritores utilizam o passado para comentar sobre o presente. Importância da recepção criativa dos escritores em relação à história. Tem gente que é inteligente, né? Tem. Nossa senhora. E fala, e aí? Importância receptiva da recepção criativa dos escritores em relação à história, onde eles não apenas reproduzem eventos passados, mas os reinterpretam de acordo com as necessidades e preocupações do presente de seu tempo. O romance histórico pode ter diferentes abordagens dos escritores ao retratar o passado, distinguindo entre o romance histórico reacionário e o revolucionário. Então vamos lá. Né? Porque Lucas era enfim, comunistinha. Marxista. Esse comunistinha. Marxista, né? Primeira coisa que ele está falando aqui, olha, um romance histórico, ele é mais do que simples entretenimento. Ele pode ser só isso? Pode. Bridgerton tá aí para provar isso. Exato. Né? Ele pode e tantos ser outros, isso. Né? E muitos outros, exato. Mas mesmo uma coisa mais inocente, digamos assim, mais voltada para o enredo, como Bridgerton, por exemplo, pode trazer essas contradições sociais que ele está dizendo aqui, e os conflitos ideológicos de épocas diferentes e principalmente da nossa época. O pessoal está discutindo lá por que o Duque era preto, por que a moça mudou o gênero, agora é moça, era moço. Enfim, é isso, né? Me dá a impressão que ele está dizendo aí que o romance histórico, apesar de histórico, ele é muito atual. Porque vai ter um pouco de anacronismo nele. Né? A gente não vai, e aí é o que mais pega para quem vai, a gente ótimo, para quem vai querer escrever um romance com base histórica, porque aí a gente se pega alguém se entregando porque as pessoas se pegam nesse terceiro item aqui, que é importância da recepção criativa dos escritores em relação à história, porque assim, no final do dia, é uma ficção. E às vezes as pessoas elas querem um apuro histórico, e não é só as pessoas. Uma pessoa para escrever um romance histórico, ela pode se perder anos pela pesquisa histórica. Ele mesmo não era uma trilogia que não virou uma trilogia, isso. Né? Uma trilogia de 5 livros. É isso, a pessoa pode se perder na história. Tipo, e na pesquisa, né? Mas ele ainda praticou, né? Mesmo ele é excelente, né? Ele escreveu. Tem gente que fica só na parte da pesquisa. E, gente, assim, quanto mais você pesquisa, quanto mais você procura saber, eu não sei, eu sempre acho que as únicas pessoas que sabem de tudo são os adolescentes. Porque eles sabem de tudo. É impressionante, né? Isso. E aí, depois da adolescência, eu acho que o ato você de vira crescer meio é Sócrates. A gente saber que a gente não sabe nada, entendeu? É tipo o tio Sócrates mesmo, né? E aí, quanto mais você pesquisa... Pior fica, gente. Não comece. Quer dizer, comecem. É bom, mas... Porque vamos supor que você pense assim... porque eu vou fazer, sei lá... Vou contar a história de uma mocinha que vivia na cozinha no século XVIII. Então, possivelmente era uma mocinha escravizada, tá? Como que era a colher... Você entra numas nuances que talvez não tenham nada a ver com a ficção em si, com a história. E como ela responderia, que palavras usaria, como isso seria recebido... É isso. Né? Porque que vai ser anacrônico, vai de qualquer modo, porque... De qualquer modo, por si só você não está naquela época, sim, entendeu? Sim. É uma criação de mundo. Exato. As pessoas falam assim, eu amo O Senhor dos Anéis porque
Não. É uma criação de Não, mundo. vou dizer. Fala. E aí? Quando o autor recria um período histórico, é também uma recriação de mundo. Tipo, é um mundo calcado na realidade que tá indo pelo imagético, Não, é assim, entendeu? e você cria. Então, por exemplo, você cria por bases que você tem. Então, por exemplo, eu tô fazendo, né, Antes Tarde do Que Nunca, eu tô fazendo tô conhecendo, vamos dizer assim, Game of Thrones. Tá bom. E aí eu falei, vou assistir e tal, comecei lá e tal. E é aquele mundo que você entra e você não sai mais, né, assim. E aí eu tô assistindo com a Ana, né? E aí a Ana já assistiu, então a gente fica fazendo aqueles comentários durante o ver e tal. E aí, assim, eu fico vendo aquilo e eu não conheço, não sou, né, não tenho conhecimento, sei lá, sobre Idade Média, vamos dizer assim. Eu sei o básico do que eu já ouvi falar por aí. E eu fico tipo, gente, mas isso é tão Idade Média, né? Porque assim, fica todo mundo no tipo, esse mundo imaginário do Game of Thrones. Gente, assim, as pessoas também, elas criam baseadas em muita coisa que elas imaginam do que elas têm de referência cultural. Mas tem muito elemento, assim, você vai assistindo e você fala, gente, mas isso é Idade Média, entendeu? E aí a Ana fica tipo, não, mas isso aí... Tem dragões, eu fico tipo, sim, mas... Na Idade Média também eles achavam que tinha, e na verdade eram os dinossauros. Eu gosto mais da história dos dragões. Eu prefiro ficar com os dragões, assim. Mas entende? É isso que eu quero dizer, assim, até quando você propõe... Eu tô contando isso pra dizer que até quando se propõe, quando a obra é escrachadamente uma ficção... Porque tem isso também, às vezes você acha que uma reconstrução histórica... Já tá aí, ó, tem um filósofo, agora eu vou fazer uma digressão. Permita uma parte. Tem um filósofo chamado Didi Huberman, que ele tem um livro que se chama Diante do Tempo. E se chama Diante do Tempo justamente porque ele vai dizer, a base toda, a ideia toda dele é que tudo é anacronismo. Ainda que você seja um historiador e você esteja... Ele pega alguns livros que ele vai analisar e ele vai dizer assim, então, mas aqui... fulano de tal, ele vai pegar uns livros antigos, né? Que acha que tá contando, porque antes tinha muitas biografias dos grandes escritores, biografia dos grandes pintores, biografia... E aí ele vai dizer, mas esse olhar aqui, apesar de ser considerado histórico, ele é anacrônico. Ainda que seja histórico, ele tá sendo anacrônico, né? E aí ele vai pegar historiadores recentes, assim, toda releitura que você faz do passado, ela pressupõe um anacronismo e... O anacronismo, a teoria dele é essa, né? Você é anacrônico porque você é um ser humano que imagina coisas. Você tem existe uma coisa constituída dentro de você que se chama imaginação. Você vai preencher espaços vazios com imaginação sua, né? Baseado ou não no que você acha que é, mas assim, em última instância, você vai sempre fazer uma análise a partir do seu presente. Ainda que baseado em documentos, em fotos, em sei lá o que, em filmes... Você sempre vai inferir algo do seu lugar. Exato, né? você sempre vai criar, porque você é um ser humano, você cria, você tá refazendo essa leitura, né? Então eu acho que mesmo as obras que a gente tende a olhar com um olhar do tipo, não, isso aqui é uma obra histórica, isso aqui é um historiador, ele é um universitário que foi lá e refez, é polêmica, tá, gente? Isso aqui é uma grande polêmica. Tô querendo criar polêmicas aqui. Mas eu acho que o Lucas tá trazendo um pouco isso, né? O romance histórico, querendo ou não, pelo menos o trecho que você leu aí, me lembra isso, entendeu? Que é tipo, você nunca vai... É o que a Andrea falou, se você se propor a fazer um romance histórico e você não colocar um limite na sua pesquisa, você vai morrer sem fazer esse romance histórico, porque você vai querer reconstruir tudo e você não vai conseguir, né? Porque nós somos humanos, nós não somos máquinas do tempo que podem... Infelizmente, pois é, né? Estamos aí lidando com essa angústia até hoje. Tô aqui esperando um homem com a cabine azul até Exato. hoje. Ninguém não aparece. Por enquanto só assistimos na TV, né? Exato. Mas é isso, né? Eu acho que faz parte das angústias humanas, vamos dizer assim, né? De você querer... Eu acho muito legal pensar isso, assim, até que ponto o romance é por si só uma ficção, né? O romance histórico parece uma contradição por si só, né? Eu peguei o texto de um pesquisador
chamado, na verdade, um livro, né? Flávio Loureiro Chaves, que ele fala que no livro, né, Matéria e Invenção, Ensaios de Literatura. E ele fala especificamente do Tempo e o Vento e essa coisa de ser um romance histórico, que dá uma chancela nisso. Ele pega, né, o Lukács e faz exatamente essa análise de como que o Tempo e o Vento, ele acaba sendo legal. esse romance histórico. Ele estudou o Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Legal. Então, ele pega e coloca lá. O romance produzido pelo escritor torna-se, assim, romance histórico na plenitude dessa expressão. Um de seus temas baseados é o julgamento da sociedade gaúcha e da vida política brasileira. Isso está lá de fato, né? Porque tudo é política, todas as coisas estão lá. Exato. Né? Claro, né, que tem toda essa coisa do entrelaçamento das personagens históricas com os ficcionais. A gente vê isso, por exemplo, quando em Ana Terra, quando eu esqueci o nome do cara que passa e que a vê e que fala. Esse cara é uma Rodrigues, sei lá, uma coisa assim, não. Ele é uma personagem histórica, por exemplo. Eu imaginei. Né? Não sabia, mas eu imaginei pela forma como pela forma como é tratado, né? Aí ele traz um outro trecho que eu acho interessante, que ele fala assim: o Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo, surge como uma unidade na diversidade. É o espaço geográfico situado entre o campo e a cidade. É o espaço histórico em que convivem os velhos patriarcas rurais e os imigrantes recém-chegados de mais variados precedentes. Que é isso que a gente acabou falando, desse povo que vai chegando. Isso. A história das duas famílias, Terras Cambará, que, na verdade, Ana Terra... Fala da família Terra. Da família Terra. E os Cambará... São do certo Capitão Rodrigo. Exatamente. O Capitão Rodrigo é Rodrigo Cambará. Coincidem com a fundação de uma vila, Santa Fé. A cidade reflete o desenvolvimento da sociedade gaúcha entre 1745 e 1945. O resultado final, por sua vez, traduz uma parcela significativa do Brasil contemporâneo. E assim a leitura do texto nos conduz à história em sua dimensão superlativa. Quer dizer, na história com H maiúsculo. Então ele está contando uma história, ali, como ele disse ali no começo, né? Uma história circunscrita ali, né? E que quando ele expande para essa sociedade gaúcha e para a vida brasileira de um modo geral, né? Para além disso, o perfil do gaúcho emerge como um somatório desses acontecimentos e ainda aqui o texto literário mantém sua exatidão em referência aos fatos. Não se trata, no entanto, de um mero relato histórico. No subtrato do romance reside a concepção ética de Érico Veríssimo, uma ética humanista e avessa à violência, que ora transparece nos dramas individuais, ora na palavra de certas personagens eleitas para traduzirem o pensamento do narrador. Tal procedimento implica uma recusa a qualquer julgamento unilateral. A epopeia do gaúcho projetou no território da honra, da bravura e do heroísmo. Não obstante, também gerou a barbárie, o machismo e a devastação. A saga do Rio Grande permite vislumbrar a história com H maiúsculo. E a história não é uma linha vertical. É um jogo de contrastes onde nascem o homem e a sua humanidade. Eu falei, eu tinha que trazer esse trechinho porque é isso que ele faz. Muito bom. Em toda a história é isso que ele faz, mas em Ana Terra a gente vê todos esses elementos muito palpáveis que ele fala aqui, do machismo, da violência, de tudo. Sim, a gente vê tudo isso e em nenhum momento o autor se utiliza desse expediente para fazer como é que eu vou dizer? Sutil, né? Assim, é sutil. Eu também acho. Mas efetivamente não é violento, né? Não, ele é efetivo. Eu vou fazer uma comparação com um outro texto que a gente trouxe aqui, que é muito, muito contemporâneo, que foi o do Sandman, que a gente trouxe falando de Calliope, e que falava sobre também estupro, porque Ana Terra tem uma cena horrorosa de estupro. Em nenhum momento
ele não usa a palavra estupro, mas ele usa violência sexual. Ah, sim. Né? Então, você assim, não tem dúvida do que tá acontecendo. Você não tem dúvida do que tá acontecendo. Não é ambíguo, é zero ambíguo. Não é ambíguo, exato. Então, é nisso que a gente tá falando. Não é que ele é sutil do tipo, eu não tô dizendo... Não, ele diz com todas as palavras. Só que o trato, ele é complexo, ele não é preto no branco. Isso, ele mostra, né, uma ética diferente, né? E aí, a gente aqui falou tanto de Ana Terra, então vamos pra história da Ana Terra, no final das contas, para de deixar né? todo mundo curioso, né? Vamos lá. A história toda começa com a Ana Terra, já com seus 25 anos, morando com seus pais, o Maneco Terra e a Henriqueta, e com seus irmãos, isso, né? O Horácio e o Antônio. Eles moram num descampado, que é o que a gente tá falando, esse lugar de passagem, que tem ali, que eles têm uma instância, né? Então, o trato é basicamente com gado num primeiro momento e depois milho, né? Isso. Então eles tratam ali e sempre com aquele temor de ter invasão dos índios, que eles chamam de índios coroados, ou dos castelhanos, né? Para além deles morarem ali, o tempo inteiro eles viviam nesse desespero de ser invadido, né? Por serem esse lugar que não tem nada, que para você saber que alguma coisa tá acontecendo, a coisa tem que acontecer. Então, ou a gente vai ter aqui uma parte, logo no começo da história, tá vindo um grupo de não sei onde, até entender o que esse grupo vai fazer. Quem é esse grupo? Que grupo é esse? Exato. Exato. Então, assim, é muito difícil, né? E aí... É o nosso faroeste. Né? Exatamente. E aí, ele marca, né? Como todo bom romance histórico, ele vai lá e marca, né? Em 1777, era uma moça de 25 anos que ainda esperava o amor e o casamento. Tinha cabelos e olhos pretos, rosto muito claro, lábios cheios e vermelhos. Era uma mulher bonita, como observou o Major Rafael Pinto Bandeira em sua passagem pelo rancho dos Terra. Nesse dia, precisaremos de moças bonitas e trabalhadeiras como vossa mercê. Deus vos guarde. É linda essa parte, né? Que ela guarda o bonitas. Isso, né? Ele fica repetindo bonitas. Tipo, ele me chamou de bonita, né? Porque o que acontece? O Maneco Terra, ele era um homem de prática. Ele não era um homem de letras, ele não era um homem de outros afazeres que não os afazeres da terra. E era uma pessoa uma pessoa de difícil trato, né? Tanto que dizem que, tem no texto, né, que ele era um homem muito calado. Ele não era um homem de falar, mas tinha um temperamento muito difícil. Essa moça que não sabia se ela era bonita, ela soube que ela era bonita por conta dessa frase, porque não tinha espelho na casa. Isso. Porque espelho, primeiro, que era muito caro nesse período, e segundo, porque era supérfluo. Então, para que você precisa saber que você é bonito? Para que você precisa para além do trabalho? O Maneco Terra, ele é um homem do trabalho. Então, aqui... Da terra, né? E da terra, do manejo da terra, que era o sonho dele. O nome não é à toa. Esse Maneco Terra, ele é um homem de raízes muito profundas nessa terra que ele conseguiu ali dos antepassados dele. Um dia, essa moça de 25 anos, já velha para aquele período. Bem velha para o período, né? Assim. Trabalhando, porque todos trabalhavam na casa, né? Então ela foi lavar roupa
numa espécie de nascente ali, de um rio, enfim. E ela encontra um homem ferido nessa nascente ali, nesse Leva um rio susto, que ela né, tá lavando. Imagina, o homem tá todo ferido e tudo mais, e ela chama o pai e os irmãos pra ver quem é esse homem. Tipo, olha, encontrei o fulano lá. Tem um fulano lá. Tem alguém Pelo amor jogado de Deus. lá. Né? Na verdade, esse homem que tá ali jogado é o Pedro Missioneiro. Que é uma personagem incrível, né? Quer dizer, eu não li antes, você disse que tem a história anterior dele, né? Tem. O que acontece? O Tempo e o Vento, como a gente disse, ele é uma trilogia. Mas percebeu-se que Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo, que pertencem ao primeiro volume da trilogia, que é O Continente, eram uma história fechada em si e que eles podiam ser publicados. Então, essas duas histórias que são excertos do livro original, elas acabaram virando 2 livros diferentes, né? Então, Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. Mas, quando a gente encontra o Pedro Missioneiro, na história de Ana Terra, existe uma batalha anterior ao que acontece em Ana Terra. E o Pedro Missioneiro, ele está nessa batalha, por isso que ele é encontrado ali. Então, o que o Érico Veríssimo faz? Ele conta essa história, e conta a história do Pedro, blá, blá, blá. Aí, fica estático. Aí ele conta a história da Ana Terra e, de repente, a gente encontra o Pedro Missioneiro na Ana Terra. Para quem for ler Ana Terra, isso não faz diferença nenhuma, como já dissemos. Não vai fazer muita diferença. Né? Porque a gente não fica perguntando, nossa, de onde veio Pedro? Não, eles falam que é o Pedro. Ele fala de onde ele veio. Ele fala assim, olha, eu vim de uma missão. E ele conta a história dele, né? Então, assim, não fica nenhuma ponta solta mesmo, isso sendo um excerto de um livro que já tinha começado. O que eu quero dizer é que Ana Terra não é o primeiro capítulo de O Continente. É isso. É isso. No final das contas, é isso, né? E aí, Ana Terra tem um ciricutico por Pedro Missioneiro, não é mesmo? E eu amo que ela descobre que ela tem um ciricutico, né? Ela descobre que isso é uma atração, né? Isso. É muito divertido pra gente ver uma moça que não tem contato com nenhuma outra pessoa, porque assim, ela poderia ter ficado assim por qualquer outro homem que tivesse aparecido ali. Com certeza. Você vai lendo e você pensa assim, isso, você fala, nossa, moça, coitada, ela tá muito isolada, né, assim. E porque ela não tem, ela só convive com o pai, os irmãos e a mãe. Que coitada, e ela sempre chama a mãe dela de coitada, porque a mãe dela trabalha como uma escrava, né? Assim, uma escravizada. Ela fala isso. Ela fala, a minha mãe é uma escravizada, é uma escrava, né? Ela fala isso. Ela fala, vai deixar de trabalhar na morte. E a mãe dela morre e ela continua escutando a roca da mãe dela, do tipo, não descansou nem na morte. Nossa, é muito lindo, né? O jeito que ele descreve, é muito bonito. E ela se apaixona por esse homem, mas não é uma paixão romântica aqui, porque não cabe, não é uma linguagem que essas pessoas entendam também. É uma atração que é física e que ela não entende o que ela está sentindo. Então ela acha que é nojo. Então, num determinado momento, ela fala que ela tem nojo daquele homem, do cheiro daquele homem, que ela não pode sentir. E aí você vai falando, amiga, olha isso que você está falando aqui. Você não está entendendo o que está acontecendo. E ela começa a perceber, e ela tem fogachos, ela tem, enfim, ela acaba entendendo o que está acontecendo com ela. E quando essas duas personagens vão ter um intercurso ali, né? Quando vai de fato se consumar, eles não precisam de palavra nenhuma entre eles. Porque não é feito disso, não é feito da palavra. Né? E aí poderia ficar algo... se fosse em mãos menos hábeis, poderia ficar algo chulo ou algo quase animalesco. E não, né? E não.
é demasiadamente humano, assim. E eu acho que é por isso que é tão bonito, no final das contas, né? Todo esse sentimento dela. Porque em nenhum momento ele é vulgar, ele é vulgarizado, né? Ele é um sentimento de atração física que ela tem, que é muito forte e que ela acaba se entregando a isso. Só que a gente está falando de uma moça de 25 anos, ok, mas em 1777. Então, imagina o que acontece. Quando essa mulher percebe que ela tá grávida, porque ela engravida, ela entra em pânico. E ela vai falar com esse homem, né? E quando ela vai falar com ele, ele fica muito feliz, porque eles vão ter um filho. E ao mesmo tempo ele fica muito triste, porque ele vira pra ela e fala assim, eu vou morrer. É lindo, a cena... 2 homens vão me matar. A cena é linda, porque ele não diz mais nada. Ela fica tipo, Pedro, diz alguma coisa. E ele tipo, não, como é que ele fala? Ele fala uma frase, né? Que ele fica repetindo o tempo todo. Que é tipo, sei lá, menina... O que é que ele diz uma frase tipo religiosa, assim. E ele fica repetindo aquilo e ela fica tipo, Pedro, vamos fugir. E ele fica, não há o que fazer. Não há o que fazer. Ele fala alguma coisa em espanhol, assim, né? Não tem o que fazer. Ela tipo, não, mas vamos. E ele tipo, não tem o que fazer. E tipo, está acabado. Ele diz alguma coisa assim, né? É como a coisa do tá escrito. Tá escrito, entendeu? Eu não vou ter... o que a gente fizer não vai nos salvar. Apagar isso, não vai apagar o que tem para acontecer. E o que tem para acontecer quando ele conta para ela? 2 homens vão me matar. E eu me vejo sendo enterrado em tal lugar. Em 2 árvores, não é? No meio de 2 árvores. Isso, entre 2 árvores. Então, assim, aí a gente pensa, essa moça que não conhecia ninguém, que tem esse pai que é difícil, para dizer o mínimo. Nossa, ela fica grávida desse homem que é um bugre, como eles chamam. Porque existe essas nomenclaturas horrorosas que, enfim, deveriam existir sim, né? A gente tem isso em texto. E que ela tá grávida. E o que ela vai fazer? E aí a mãe percebe que ela tá grávida. A mãe chora, né? Também é bonito. A mãe chora porque a mãe percebe que, assim... não vão, né, enfim. E como a gente está falando de homens muito violentos, o pai e os 2 irmãos, acho que é um dos irmãos, né, acaba indo, né, matar o Pedro. E matam, né. E ela sabe que o pai matou. E a partir dali, o pai não fala mais com ela. Então, o grande... Até quando o bebê nasce, né? Isso. Então, o bebê nasce, ele sai, ele não fica. Quando ela tá pra parir, ela não fica. Os irmãos também acabam desprezando ela dentro da casa. Ela fica pouco tempo dentro de casa, ela vai fazer os afazeres dela. Mas ela não tem nenhum apoio. Quando a mãe dela, quando ela tá grávida, né, quando ela tá para parir, o pai diz algo como prefere que morresse, algo do gênero. E a mãe vai lá e a tesoura, que é essa grande tesoura que traz essas vidas, né, essas vidas ao mundo, né, que ela usa, a tesoura, a mãe dela acaba ajudando-a no parto. E ela tem o Pedrinho, ela acaba dando o nome do pai da criança ao filho. Então, vai ser Pedro Terra. Pedro Terra, pela descrição que é feita pelo Érico Veríssimo, ele tem as feições do pai e o gênio do avô. Eu acho isso muito incrível. Então, é aquela coisa do tipo, você puxou quem? Puxei meu pai de feição e meu avô de temperamento. Imagina, né? Que tranquilinho.
E essa criança vai crescendo e é claro que esse pai não vai ficar a vida inteira sem falar com essa filha, vendo aquele neto crescer, né? E esse neto começa a crescer e começa a trabalhar, porque, enfim, estamos falando Claro, né? de roça. Então, todo mundo vai trabalhar muito cedo. E essa criança começa a trabalhar também com milho, né? Eles começam a plantar milho. Milho ou trigo? Trigo. Trigo. Começa a plantar acho trigo. que é trigo. Que eles começam a plantar isso, trigo. Acho que é trigo pra ele ganhar dinheiro, né? É trigo, que porque naquela região que ali ele acha é o que trigo, ele vai né? O fazer trigo. uma fortuna. Exato. Coitado. Bom, o vento muda de novo e eles são... Tem alguns invasores, enfim, uns castelhanos que estão vindo para... por onde eles estão passando, eles estão trazendo destruição e morte. Isso, sim. Né? No final das contas. E eles vão passar pela estância. Então, eles meio que se preparam para uma guerra particular ali. Nesse momento, eles já têm escravizados. Sim, né? Eles têm 2 escravizados. Porque a família meio, então, meio a coisa que ganha do dinheiro, trigo, né? Assim, Isso, o trigo, ele dá um retorno ali. E aí, eles tentam meio que segurar esses castelhanos. Eles não conseguem. E a família inteira é morta. Né? Dona Henriqueta já tinha falecido antes, né? Ela já tinha falecido bem antes, foi de doença mesmo, não foi nada. Mas quando eles chegam, a família, o que a Ana faz, né? A nossa heroína, né? É aí que a gente fala assim, ok, eu entendi o que você quis fazer. Né? Falam assim, o pai fala. Nesse momento, o irmão já está casado com Eulália. Que ela mora com eles, né? Que ela mora com eles, já tem um filhinho, uma filhinha, na verdade, Rosa, uma filhinha. E aí, nesse momento, eles chegam e falam assim, vão para longe, que a gente vai ficar aqui para segurar os castelhanos. E aí, a Ana Terra leva Pedrinho, Eulália e Rosa para um lugar onde eles ficavam, e ela fala assim, eu vou voltar. E fala, mas não, você vai voltar? Ela fala assim, se não tiver uma mulher na casa, eles vão nos caçar até o final, porque eles sabem que tem mulher na casa. Então, quer dizer, ela é o sacrifício no final das contas. Exato. Ela volta, e aí a família toda é dizimada ali, o irmão, o pai, enfim. E ela é brutalmente violentada por esses homens. Né? Não, horroroso, assim. Ela é muito honrosa, né? Assim, ela segura esse tranco pensando no filho e na cunhada, né? Na verdade, assim. Sim. E no bebezinho, porque era um bebezinho. Não, fora que ela vê a Rosa, o né? irmão e o pai morrerem, né? Isso. Que é isso, né? Ela vê. Bom, aí ela fica horas deitada, porque, enfim, ele fala que foram... Ela fica desacorda, né? Ela fica desacordada. Porque ela fica desacordada, porque são muitos homens, né? Não, e a gente tá falando de uma mulher que transou uma vez, gente. Sei lá, 2, entendeu? Ela ficou com um homem pouquíssimas vezes e engravidou, e é isso, né? Então, assim, é complicadíssima a situação. E aí, quando ela acorda, assim, a obra... tô apaixonada pela obra, né? Dá pra perceber. Mas o que acontece? Ela acorda naquele lugar devastado, aquelas pessoas mortas. Porque pôs fogo. E é muito real, né? Assim, ao mesmo tempo é muito real. Porque ela faz o que qualquer pessoa faria, que é assim... Primeiro ela fica em choque, né? Ela olha, aí ela olha... Aí ela olha de novo os corpos, aí ela olha de novo. Ela fica, tipo, em choque, né? Ela demora um tempo pra ela olhar e falar, bom, meu filho, né? Porque tem esse time que ela... Sim. Ela meio que olha ao redor e pensa, gente, quem sou eu, né? Olha o que aconteceu comigo e tal. Isso. Não tem mais vida, não tem mais nada. O que eu vou fazer aqui? Não tem o que eu fazer mais aqui. Aí ela lembra que tem um filho. E aí ela taca ali pau, desce o morro, né?
atrás do Pedro, do Pedrinho e da... Primeiro ela vai atrás do dinheiro que eles tinham enterrado. É verdade. Né? Que eles falaram assim, ninguém vai levar nosso dinheiro daqui não. Eles enterram o dinheiro em um ela outro lugar. pega. E tem a vaca, aí ela né? pega. Que Isso, é a única coisa a que sobra de tudo é a vaquinha, que é uma fofa, inclusive, né? Que a vaquinha fica olhando o corpo dos outros, né? Tipo, meu Deus, morreram e tal. Lindo, né? A interpretação, assim. E aí ela vai atrás do filho. E da cunhada. E aí eles estão efetivamente lá, né? É interessante porque a cunhada tá muito pior que ela, né? Tá muito assustada, perdeu o marido. E é muito interessante porque ela faz uma reflexão, né? Ela olha pra cunhada e fala assim... Eu não lembro como é que era, mas é algo do tipo... Bom, eu já passei por coisa muito pior que ela. Essa é a primeira grande coisa horrorosa que aconteceu na vida dela, né? Do tipo, morreu... Ela tinha uma vida absolutamente comum, normal. E de repente o marido dela morre de uma forma muito violenta. E a casa dela se desfaz. Eu já tinha vivido muita coisa antes disso, sim, né? Isso... Que é uma empatia. Nossa, que, sim. assim, né? Muito assim, sensível, de uma personagem. Sim. Ela acabou de ser estuprada, gente. É isso. E mesmo assim, ela podia falar sua histérica. Ela podia falar, para de bobagem, engole o choro, sabe? Isso, engole a o choro. A estuprada fui embora. eu, sabe? Uma coisa assim. E não. Não, e ela é super acolhedora com a cunhada, assim. Isso, com a cunhada. Mas ela meio que depois, acho que no dia seguinte, né? Alguma coisa assim, ela meio que levanta e diz, então, vamos embora daqui. E aí a cunhada diz, como assim? Vamos embora daqui? Ela falou, não. Eles enterram os corpos, né? Colocam uma cruz lá em cima de cada um dos corpos. E ela diz pra cunhada, ela diz, tipo, o que a gente vai fazer aqui? Que a gente não tá protegendo, nós somos 2 mulheres numa casa destruída. Tipo, e é de fato, né? E ela sente um ímpeto de vida muito grande, né? Do tipo, poxa, é a minha chance, de certo modo, de... sei lá, de renascer, né? Um pouco, assim. Acho que vem um pouco esse ímpeto nela, né? E aí... Nesse momento que ela tá tendo essa reflexão, elas veem que tá vindo como uma charrete, né? Como uma comitiva ali, exatamente. Né? Tem alguns homens a cavalo com uma charrete, com algumas famílias, assim, uma sensação assim de que vê um grupo ali. E aí esses homens muito educados, né? Muito respeitosos, assim, chegam e percebem que o lugar foi atacado e perguntam, né? Veem que elas têm uma vaca, porque foi a única coisa que sobrou. E aí eles dizem que estão indo, né? Pra São Pedro, é isso ou não? Santa Fé. Isso, pra Santa Fé. E aí dizem que eles estão indo pra Santa Fé. E ali na Terra... Plim, né? Fala, é isso, a gente tem que ir pra lá. Vamos embora. Aí ela convence a cunhada e elas vão. E a ida também não é nada fácil, né? Não é nada fácil, como não seria no século XVIII, né? Mas ela vai, e é lindo, né? Ela chega... E aí eu acho que... É que eu não li o livro todo, mas eu imagino que ali já tem um núcleo, né? Do que vai ser a história futura ali... Ali em Santa Fé, que é esse lugar comandado pelo Ricardo Amaral, né? Que é esse homem que ele é um homem de armas, né? Ele é e os filhos são, enfim. Que era algo muito curioso, porque o pai na Terra era um homem que dizia assim que a guerra não era para homens, né? O trabalho na terra que era para os homens, né? E o neto dele, o Pedro Terra, acaba sendo... vai crescer ali em Santa Fé e vai ser esse homem de guerra, né? Ele vai acabar tendo que ir, mesmo a mãe dele intervindo quando ele faz 20 anos, eles se estabelecem ali e esse menino vai crescendo. Ela se estabelece como parteira. Isso também é muito então, bonito, aquela mesma
tesoura que a mãe cortou o cordão dela vai ser a tesoura que ela vai... Tanto que tem um trecho que ela sempre fala que toda vez que vinha mulher pro mundo, ela não gostava. Ela falava que ia ser mais uma escrava, né? Ela falava... ela sempre falava assim. Mas esse Ricardo Amaral, que é esse grande dono de Sesmaria, porque eu acho que deve ser isso ali, uma Sesmaria, ele acaba meio que sendo dono ali e falando assim, olha, você vai pra guerra sim, e é o que acaba acontecendo. O Pedro Terra acaba indo para guerras ali ao redor, com os castelhanos e tudo mais, e aí a gente acaba correndo um pouquinho, porque a história do Pedro, ela não vai ser tão relevante. O que vai ser relevante depois é a história da filha dele, né? Que é a Bibiana, né? Então, o Pedro acaba se casando com a Arminda de Melo, e ele tem 2 filhos, que é o Juvenal e a Bibiana. E é assim que termina Ana Terra, né? É lindo. O fim também é bonito, que ela tá ali meio que fazendo uma... Não é que fazendo uma avaliação, né? Acho que ela... É lindo, tem a parte que ela mesma... Eu acho que é ela mesma que ajuda no nascimento da neta, não é? Sim, da Bibiana. É muito legal, gente. É lindo demais, assim. Aí você fala, poxa, você termina assim, afogada em lágrimas, pensando, meu Deus, eu queria ser metade do que foi Ana Terra, essa mulher é maravilhosa, não sei o quê. Aí você fala, vamos ver o filme, vamos lá. Vamos assistir, que o filme vai ser assim, perfeito. Aí você vai assistir o filme, gente, e assim, poxa, recomendaria? Falaria assim, vai lá, assiste o filme. Eu não recomendaria. Você recomendaria, Andréia? Não recomendaria. Olha que coisa, gente. Não, eu acho que é o primeiro filme que a gente fala assim, ó, a gente não assiste. Eu acho que é mesmo, viu? Porque eu acho que, assim, como dizer isso? Eu acho... A gente tá falando de um filme de 1971. Isso. Então não é um filme, assim, muito antigo, né? Não. Muito antigo, assim, não é um pagador de promessas. É isso que eu quero dizer. Porque, o que eu quero dizer aqui? O Pagador de Promessas, que é um filme de 1900 e Guaraná com... É muito velho. Isso. Ele é muito atual. E não pela temática. Ele é muito atual pela forma como ele foi filmado. Isso. Como as personagens são colocadas. Ou você não consegue identificar, a não ser por uma ou outra personagem, você não consegue caracterizar aquela história. Você não data ela, em um né? em um tempo, o espaço sim, mas não num tempo. Então, é meio universal, atemporal. Exato, atemporal. No caso de Ana Terra, nós estamos falando de é o oposto. Nós estamos falando de um filme que sério? Ana Terra não acontece em 1777, ele acontece em 1971. Isso. Aí você fala assim, não é, Andréia, mas não conta a história da Ana Terra? Conta, gente. Mas a primeiro take que você tem da Ana Terra, da Ana Terra, dela, é ela com uma calça. Não, e o cabelo. E o cabelo em trança. E aí, mas o a cabelo pessoa... é dos anos 70 total, esse cabelo. Total. Aí as pessoas falam assim, Andréia, mas isso é um grande problema, a indumentária não estar de acordo com o período histórico. Não é só indumentária, né, assim. Não é isso. O filme, ele é um filme que você olha e você fala, anos 70. Não, e não é só uma calça. Ela tá com uma calça, gente, boca de sino, tá? É uma calça, juro por Deus, é azul, eu acho.
boca Isso, é de isso. sino, dessas que você poderia, assim, numa discoteca nos anos 70, e metade das mulheres estaria exatamente com essa calça, entendeu? Não, e com a roupa, porque era uma blusinha xadrezinha. Exatamente. Então, assim... E aí, aquilo pra mim foi um gente, choque. Pra mim também, André. Por Pra quê? mim também foi. Porque a primeira adaptação que eu assisti de Ana Terra Uhum. foi na minissérie O Tempo e o Vento com a Glória Pires, que faz muito tempo, Uhum. eu não lembro. Confesso que não vi alguns pedaços só. E a Glória Pires, ela não tava de calça. Ela tava com as roupas muito do período. Na segunda versão de O Tempo e o Vento, que foi agora, bem recente, inclusive, foi agora em 2014. Foi bem recente. Quem faz a Ana Terra é a Cleo Pires, que tá muito bem no papel. Assim, Tá mesmo. Ué, só falei que... Nossa, gente, vocês também maldam tudo que eu falo. Não, eu nunca jamais. Nunca jamais. Nunca jamais. Aí, a Cleo Pires, ela já tá, e assim, você acredita que aquele espaço em que ela está, em que período, exato. ele é em 1777. Exato. Entende? O filme, você não acredita em nenhum momento. Nada. E assim, as escolhas de atores também, assim, acho que não são felizes, sabe? Você não olha o Pedro Missioneiro e fala, Pedro Missioneiro é você, entendeu? Acho muito complexa as escolhas do filme. Também acho muito complexo que o Ana Terra, como a gente disse, ele termina com eles já em Santa Fé, com o Pedro já um homem, com família e tudo mais. E aqui eles... Que é também uma história da Ana Terra, querendo ou não, porque é ela trazendo a nova geração, a vida e tudo mais. Mas eles aqui no filme, eles pressupõem que o ideal é que termine naquela cena horrorosa. Por que será, né, que eles decidiram? Então, aí, o que eu achei de curiosidade do filme? Que o certificado de censura federal, que é... Porque, assim, a gente tem que lembrar que esse é um filme de 1971. E, assim, vamos explicar como funciona a censura num estado de exceção, né? Porque todo mundo fala que é censurado, né? As pessoas, elas não entendem o que é liberdade de expressão e censura. Sim. Então, assim... Vamos supor que a Gabi vire no Twitter e fale assim: Andréia, você é boba e tem cara de melão. E eu viro e falo assim: vou processar a Gabi porque ela falou pra mim que eu que eu sou boba e tenho cara de melão. Eu estou no meu direito, assim como a Gabi estava no direito dela de liberdade de expressão. Ninguém foi censurado aqui. Eu me achei no direito de ir lá e processar a Gabi por ter me xingado, e a Gabi se achou no direito de ir lá e me xingar. Exato. É isso. Quando temos um estado de exceção, antes de qualquer coisa ser dita, ela precisa, e ela vai passar, por exemplo, na TV, ou no cinema, ou no teatro, o que eu tenho que fazer? Eu necessariamente tenho que encaminhar isso para um censor. Esse censor vai ver o que tem ali que pode ser subversivo ou que não esteja condizente com o que ele acha que ele tirou da cabeça dele, para não dizer outra coisa. Ele pega, olha e fala assim: não quero, vai retirar isso e isso. Porque sim. Porque sim. Porque eu sou militar, no nosso caso específico aqui de 1971, e eu sou muito melhor que vocês civis. Então, nesse caso, eu sei o que é bom pra vocês. Exato, e vocês não sabem o que é bom pra vocês. Então, é isso. E aí ele vai lá e censura. E aí, no caso do Certificado Federal de Censura, né, que era o CCF, que foi emitido em 23/3/1972, indicava cortar na última parte onde o chefe dos bandoleiros violenta a Ana até o final do ato sexual. Então, para a audiência, isso foi cortado.
aquela parte ali. O que fica mais estranho ainda, mais porque termina estranho. como, gente? Então, né? Porque a hora que termina é ela se lavando, ela indo buscar a cunhada e termina ali, ela falando assim, olha, vamos para outro lugar, um lugar mais bonito. Não tem como... Gente, pelo amor de Deus. Não gente. tem como Ai, esse Senhor. filme trazer toda a essência do que Claro, dessa não- personagem, entendeu? exatamente. Não existe a possibilidade, não existe. Por isso que a gente nem vai falar muito do filme para não perder o impacto da obra. Se você quer saber o que é Ana Terra, você vai lá e leia Ana Terra. Não, mas assim, eu preciso fazer um adendo, claro. Não, assim, eu quero deixar mais uma vez, mais um programa nosso registrado do quanto é absurdo, gente, que a gente não tenha, por exemplo, uma adaptação ou várias adaptações dessa obra. Em primeiro lugar, linda. Isso. Em segundo lugar, que assim, ela é o Brasil, entendeu? Então, assim, ela pode ser considerada uma obra-prima nacional. Na minha opinião, é uma obra-prima nacional, entendeu? Então, assim, é absurdo que a gente não tenha, não um filme, assim, vários filmes de Ana Terra, entendeu? Várias, e não só filmes, mas é que eu acho que aí entram questões de direito, eu acho que aí entram questões de direito autoral, mas, assim, eu fico imaginando que faz parte do nosso imaginário coletivo, entendeu? Sim. Assim, deveria ter inúmeras, na minha opinião, deveriam ter vários desdobramentos, entendeu? Interpretações, a gente deveria estar falando de Ana Terra, deveria ter, entendeu? Deveria cair no vestibular, deveria ser uma coisa assim. Porque é muito... Nossa, é um romance histórico, é lindo, assim, tem trechos que eu fico imaginando no audiovisual como que ficaria lindo, né, assim, porque isso. são essas instâncias, o lugar, a natureza do ambiente é maravilhosa, é brasileiro, né, assim, é regional, obviamente, mas, assim, a gente está falando da formação brasileira, né, então, assim, tem uma riqueza, né, a própria... Porque eu achei humano, por exemplo, a forma com que ele trata o próprio Pedro Missioneiro. Sim. Né, assim, é super humano. Porque você pode falar assim, ele foi mega preconceituoso. Não foi, gente. É uma coisa. Ele coloca na boca das personagens o preconceito que as personagens têm. É isso. Exatamente. Né, assim, é muito, gente, é muito rico mesmo, assim. Eu fico indignada. Eu vi o filme, terminei e falei, gente, que ótimo, entendeu? Por que eu fui ver isso? Porque assim, você fica falando, gente, como que uma obra dessa... Ok, tem a minissérie, tem a série, tem a não sei o quê, mas assim, não é a mesma coisa, entendeu? Você poderia fazer um filme longo, calmo, né? Que você trouxesse à tona todas as profundezas aí de todas essas personagens. Seria inesquecível, entendeu? Faria assim, jus a nós, faria jus à obra do Érico Veríssimo, enfim... Nenhum desses lugares, se hoje nós quiséssemos fazer um turismo na terra de Ana Terra, não conseguiríamos por toda a tragédia que aconteceu lá. Nossa, sim, tem isso também. E até providencial a gente dizer isso, hoje eu vou datar o programa para falar disso. Nós estamos gravando no dia 30/6/2024, então é bem pertinho do dia do lançamento desse programa. Pararam de falar a respeito das enchentes do Rio Grande do Sul e das coisas que estão acontecendo lá. Isso não significa que as pessoas ainda não precisem Exatamente. de ajuda. Na verdade, no momento em que a televisão e a mídia não está lá, é o momento em que elas mais precisam de ajuda. E acho que é muito providencial a gente ter falado de Ana Terra agora, porque é a hora que outras coisas vão entrar em pauta, como as eleições para os municípios. E então, assim, pensem bem. Quem puder ajudar, ajudem. Tem várias formas. O próprio Apoia-se, que a gente utiliza aqui no Portal Refil,
tem um apoia-se recorrente para as pessoas das enchentes. Então, deem uma olhada lá no próprio site do Apoia-se, tem. Vejam o que ainda pode ser feito, porque não acabou. E não vai acabar tão cedo. Exatamente. E é muito triste, porque depois que você lê Ana Terra, você quer ver essa terra. Eu não conheço, eu não conheço o sul do país. Não conheço o Rio Grande. Eu conheço só, o mais longe que eu fui foi para Florianópolis. Então eu não conheço. E sou suspeita. Era um lugar que me faz querer, e a leitura nos faz querer ainda mais, por esse amor que é colocado e por essa força dessa terra, né? Sim. Dessa Ana Terra, né? Que tá falando essa amplitude, né? Exato. Então, pedacinho do que a gente pode pedir aqui para vocês. Eu sei que não é fácil, não tá fácil para ninguém. Não mesmo. Né? Mas agora que todo mundo saiu, que não tá se falando, que outras pautas estão mais quentes, é a hora que o pessoal mais vai precisar de ajuda lá. Exatamente. Né? É isso, Gabi. Temos? Temos, Andréia, temos. E se as pessoas quiserem falar sobre Ana Terra, falar sobre um certo Capitão Rodrigo, falar sobre o Tempo e o Vento, falar sobre Érico Veríssimo, falar sobre Luiz Fernando Veríssimo, olha só, veja você. Pra onde essa pessoa pode... Como que essa pessoa pode entrar em contato com a gente? Bom, gente, é o que eu sempre digo, né? Se você é mais vintage, você pode mandar um e-mail, que a gente é vintage também, então a gente gosta de e-mail. Manda um e-mail pro contato @livrosemcartaz.com.br. Vamos amar ler a sua cartinha. Gosto de falar assim, cartinha. Isso. Ou, se você é mais pra frentex, né? Também tem esse pessoal hoje em dia, a gente até tem amigos que são... Você vai entrar no nosso Instagram, no @livrosemcartaz_, vai seguir a gente, vai escrever nos nossos posts, vai compartilhar com os amigos de vocês, vai compartilhar nossos stories. Por favor, entre em contato, manda direct. Nós acessamos também direct, né, André? É isso, porque tem que divulgar, gente. Por favor. E os amigos que estão ouvindo, não é só para divulgar podcast famoso, não. É para divulgar podcast dos amigos. Fica aí, fica a dica aí. É isso aí. Eu ouviu? Divulgou? Compartilhou? Divulgou? Falou? Ou não? Sempre agradecendo ao pequeno espaço, ao nosso puxadinho. Que a gente ama, inclusive. Que a gente ama. Deixa a gente no puxadinho que a gente adora. A gente adora. Dado aqui pelos meninos do Portal Refil. Agradeço a todo mundo que ouviu essas duas malucas falando até agora. Né? Obrigada, você principalmente. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. E fiquem bem, todo mundo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.